Olá, minha gente, boa noite, meus amigos e amigas, né? As pessoas que são inscritas no meu canal. Também peço aquelas pessoas que venham me assistir algum vídeo meu, que se inscrevam no meu canal. Zezão Professor Malaca, né? Aciona o sininho também das notificações, comenta, compartilha. E não esqueça de deixar o joinha lá, seu like, ou gostei ou não gostei. Então ontem, gente, eu gravei dois vídeos ontem até. Um mais cedo, outro mais tarde. Hoje eu tô gravando só isso. E eu contava então naquele. Acho que foi no último, a história lá de uma pescaria que nós somos, e daí uma certa pessoa estragou com a pescaria, né? Que ele queria. Tava me procurando pra cancelar meu CPF lá na. Depois que passou aquilo, ficou até engraçado aquela história. Mas essa pessoa não parou por aí. Na verdade, ela sempre ela fez aquilo, mas ela esquecia. Ela, eu acho que era bebida, né? E, e ele continuou sempre comprando de mim, vendendo para mim também a produção de cereais dele, milho, feijão, um pouco lá que eles produziam, já que o trabalho deles dependia muito de mão de obra. Naquela época não tinha trator, as terras deles eram muito quebradas, né, muito dobrado, e os filhos eram pequenos também, né? Então não tinha como plantar muito. E, e chegou numa determinada, a outra história que eu vou contar dele, chegou na época, lá era assim, você plantava feijão das águas, né, que você colhia aí por novembro, dezembro, talvez até num iniciozinho de janeiro. Mas daí em janeiro, já em seguida, já a pessoa era muito costume tradicional era plantar milho e feijão, né? Um no meio do outro, né? Então arrancava aquele feijão quando não perdia, porque chovia demais naquela época e sempre já chamava feijão das águas porque era época de chuva mesmo, né? Então era todo ano era assim, hoje mudou muito, né? Então arrancava aquele feijão quando não perdia, lógico, batia, daí era uma safra muito, geralmente era uma safra boa, porque muita gente plantava e a gente trabalhando, então ninguém vendia milho ainda naquela época. Às vezes até tinha milho para vender seco já, mas o pessoal não vendia. Eles pegavam, dobravam o milho, não quebrava a espiga, não saía, não tinha. E daí, como tinha arrancado aquele feijão do meio, que era plantado em consórcio com o milho, eles plantavam outro feijão que chamava-se feijão da seca. Porque daí ia pegar o tempo melhor, com menos chuva, né? Seria plantado em janeiro, final de janeiro, fevereiro. E passava lá 3 meses, né? Que é o ciclo do feijão, 4 meses. Chegava a hora de arrancar aquele feijão, de beneficiar ele, né? Bater na máquina ou no tambal, né? Que chamavam. Aquele era um pau, né? Que eles inventavam um jeito de bater. E também em seguida já quebrava também o milho, quem estava com milho. O milho já estava seco, porque já estava desde muito tempo dobrado e ele secava mais rápido, porque daí a espiga não estragava, que ela ficava caída para baixo assim. Então chovia, não molhava o milho, o grão. E daí chamava as máquinas para bater. Né? O cara ia vender para mim ou tinha
um senhor lá, muito meu amigo, o Matias, um português, isso é na Água Amarela que eu estou contando, tá? Rosário de Ivaí. Então eu escolhia para quem ia vender, e daí ele tinha os freguês dele, eu tinha os meus, e esse homem ele era freguês meu. Eu sempre comprava dele milho, feijão. E daí deu certo que nessa época eu comprei um milho dele, se eu não me engano, eram uns 80 sacos de milho, mais ou menos. E nós estávamos, todos os compradores de cereais daquela região estavam entregando para quem? Uma cooperativa que tinha se instalado em Rosário de Ivaí, que era a Canorpa de Apucarana. Tinha um entreposto deles lá. Inclusive acho que eu fui o primeiro gerente dela lá. Eu fiquei um ano lá. Depois eu saí do Rosário de Ivaí e vim para Água Amarela. E daí a gente começou a entregar milho para Canorpa. Né? Debulhava milho, acertava o pessoal. E daí você combinava também no prazo de pagamento, porque a Canorpa também não pagava à vista, né? Você tinha que chegar lá, descarregar, sofrer lá a classificação, umidade, essas coisas aí. E ficava lá. E daí tantos dias você podia ir lá e pedir o fechamento daqueles produtos que você tinha entregue lá e queria vender, porque você tinha que pagar os produtores também. Acontece que a Canorpa entrou num pequeno fracasso de dinheiro e daí começou a atrasar os pagamentos para nós e nós não podíamos pagar o produtor e começou a dar problema para nós, né? Porque aquele tempo era, falar a verdade, quando você tratava uma coisa, você tinha que cumprir, sabe? Na data certa, tudo, e o povo era assim, era tradição, né? Nó cego, você quase não via falar em nó cego, quase não tinha. Então, esse homem me vendeu milho e eu falei, ó, tal dia você pode vir aqui que eu te pago. O prazo era marcado, dava aquela notinha que a gente tinha, ficava ali anotado, tal dia. E eu com o problema na Canorpa, eu estava com 20 cargas de milho, né? No caso seria aí em torno de 3 mil sacos, 3 e pouco, 3 mil sacos, imagina. E com problema com outras pessoas também. Mas as outras pessoas vinham e a gente falava, para eles entendiam. Mas esse dito homem, ele não entendia. Ele chegou lá, ele esquecia, né, que eu vendia para ele fiado, que eu arrumava algumas coisas para ele, sempre favorecia. Ele queria porque queria receber eu ia no Rosário e ficava lá o dia inteiro tentando arrumar dinheiro, ia no banco, nós já estávamos devendo no banco e não tinha como pagar aquela pessoa. Ia na Canorpa, não tinha jeito, chegamos lá até encrencar com o gerente da época, eu e mais um produtor que tinha lá. Produtor não, ele era comprador também e produtor também ele era. E é muito amigo meu, ainda vivo lá no Rosário, o Osmar Francisco Valério, grande amigo meu. Quem é do Rosário vai saber que eu estou falando a verdade. E daí, a Canorpa, na verdade, eles pegaram birra comigo e com o Osmar. Porque a gente não dava trégua, nós precisávamos do dinheiro. Chegaram até a deixar, eu acho que expulsaram nós da Canorpa, porque nós não conseguia fazer nada daí com. Nós éramos cooperados, né, da Canorpa. Nós ficamos a parte dos cooperados, por causa daquilo. Bom, e daí um dia, eu tratei com aquele homem que no outro dia eu ia pagar ele. Daí naquele dia que ele era para vir lá, eu fui pro Rosário e falei, hoje eu tenho que arrumar o dinheiro para pagar pelo menos esse homem. E fui na Canorpa, nada, 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 vim no banco, tentei fazer empréstimo, eu já tinha feito 3 papagaios. Aquele tempo falava papagaio, era 3 empréstimos, você pagava com 30, 60 ou 90 dias, né? O gerente tinha me favorecido já com algum empréstimo. E não tinha como, mas não tinha como. E daí eu fiquei o dia inteirinho lá.
Daí começou, era calor, frio, sei lá, era frio, tava frio já. Era na época do frio já. Eu sei que eu cheguei em casa de carona de caminhão, de um amigo que estava indo para o Campineiro do Sul. E daí ele sabia onde que eu morava, não era na rua principal que passava e ia para o Campineiro do Sul. Era uma rua que entrava por cima e vinha, e daí ele me deixava na minha casa. E eu estava com um trator meu parado na frente da casa. E quando eu estava na carroceria, que tinha mais gente, né, no caminhão, de carona, eu desci do caminhão, cansado, com fome, nervoso, e era uma rua assim já um pouco escura, mas ainda tinha uma certa claridade. Eu já vi ele encostado no meu trator. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Gente, o homem me arrancou um punhal desse tamanho de novo e queria porque queria. E eu tive que conversar a ele e muito, com muita conversa. Daí eu não tenho mais certeza, mas eu tenho a impressão que até a minha mulher, minha ex-mulher, acho que me ajudou aquele momento lá para acalmar aquele infeliz daquele homem. E eu passei um apuro muito grande mesmo, sem nada na mão e na situação que eu estava tipo assim, uma pessoa derrotada por aqueles momentos que eu estava passando. E agradeço a Deus até porque as outras pessoas que eu tinha problema de pagamento não estavam fazendo aquilo, mas ele, infelizmente, ele fez aquilo. E, foi, eu não vou aqui ficar narrando coisa, mas a coisa foi muito feia. Foi muito feia. É claro que eu não ia me deixar também, eu ia tentar alguma coisa, né? Mas graças a Deus, daí, então, Deus permitiu e daí já chegou acho que mais gente, eu nem lembro mais também direito, e aí ele foi embora. Daí também não apareceu ali. E daí logo em seguida, Deus abençoou que a Canobra começou a pagar todo mundo e eu mandei aviso para ele que viesse receber. Ele não quis ir. Mandou um filho dele vir receber. Então foi mais essa que esse homem me aprontou. Mas eu, graças a Deus, sempre Deus teve um propósito comigo. Eu já falei em outros vídeos que ele sempre, eu acho que ele falou, não, você vai viver. Hoje eu tô com 70 anos, né? Então você tem que ter muito jogo de cintura para você começar, para você conviver com o povo. Você tem que saber a hora de ir, a hora de dar uma freada, a hora de voltar atrás, né? A hora de avançar. É assim que a gente tem que ser, né? E procurar sempre andar correto com as pessoas, né? Não era culpa minha, mas aconteceu. Mas é uma coisa que passou e só ficou na minha lembrança, né? Essa história. Mas eu tenho mais história dessa natureza. Mas hoje eu não vou falar nada, vou passar para outro casinho de um amigo meu que eu tenho aqui em reserva, aqui no Paraná, reserva. Cidade minha que eu adoro, gosto. Como gosto do Rosário também. Em Baú. Então daí naquela época foi no ano de 81, 82 ou 3, não sei. Tinha um amigo nosso aqui do Rosário, da reserva, que ele era apaixonado por uma moça aqui de reserva, uma moça de família até de destaque aqui. A família não queria o namoro dele, sabe? Vivia se implicando, os cunhados não gostavam também dele, né? Porque eu acho que ele tinha uma fama um pouco, como todo jovem tem, né? De malandro, de isso, aquilo, como eu tive também, isso aí. E muitos outros teve, né, também. Então sempre, eu também tive dificuldade com um cunhado também. Depois nós nos tornamos tão amigos que era melhor do que o outro que não achava ruim.
Mas daí o nosso amigo é o Cezão Taborda, daqui de Reserva. Grande amigo meu, irmão meu. Eu gostaria muito de ter ele como irmão também, sabe? Eu tenho meus irmãos, mas eu gostaria de ter o Cezão também como irmão. E tenho assim como afinidade, né? Muito com ele. E daí o que acontece? Como a família não queria, a família é o Carlinho, o Laércio, né? O seu Albano, o finado Albano, umas pessoas maravilhosas que tem aqui em Reserva. O Carlinho é um grande amigo meu também. O Laércio, que já se foi também, ela também. Então, eu até na verdade fiquei devendo muita obrigação, tanto pro Laércio como pro Carlinho, o seu Albano, muito. Nossa, o seu Albano uma vez comprou um caminhão velho para nós trabalhar, imagina. Ele era assim. Eita, seu Albano. Então daí o que acontecia? A namorada dele, do Cezão, que era a Iremar, né? Iremar. Ela ia, a irmã dela morava lá em Água Amarela. E era casada com o meu cunhado, né? A dona Itamar, que grande pessoa também. Pessoa do bem, meu Deus do céu, que pessoa. E daí ela ia passear lá, sabe? E daí eles aproveitavam para se encontrar lá. E esse cara, rapaz, esse cara era doido, sabe? Ele era meio louco, maluco. Ele tinha uma motona, uma moto grande, assim, não sei que tamanho que era aquela moto. Eu me parece que era uma moto amarela até. Então, quando ele sabia que a amada dele ia para lá, era combinado, eu acho, sabe? Daí ela ia passar lá uns dias, ele aproveitava para ir daqui para lá, daí, porque daí ninguém ficava sabendo da história, né? Então daí ele ia para lá, porque ele é, você vê, olha o trajeto que ele fazia, dava 80 quilômetros ou mais, de chão, estrada de chão. Mas ele era tão apaixonado por ela, e ela por ele também, cara, que ele não resistia, ele ia. E, e tenho certeza que, mesmo que fosse aqui, ele ia casar com ela, como de fato casou mesmo, porque ele era insistente. E gostava, né? E a gente sabe que quando a gente gosta, a gente enfrenta qualquer parada. Enfrenta, enfrenta, né? Não tem acordo. Mas daí uma vez que ele foi visitar ela, para namorar lá, claro que naquela época era com todo o respeito, né? Ele pegou essa motona dele e saiu daqui bem meio maluco e foi. Quando ele chegou lá no Rio do Peixe, lá na Ponte Cimento, que muita gente conhece, muitas pessoas não vão conhecer, é uma ponte de concreto, né? Feita já há muito tempo pela aquela empresa Cravin do Paraná. E então essa ponte tá lá até hoje. Ela era assim no lugar, ela ia assim, tinha um cotovelo para entrar nela. E era uma ponte, eu para mim que dá uns 50 metros de largura, o rio é larguinho, né, lá. Mas ele veio tão doido para chegar na Água Amarela para namorar a amada dele, que ele passou direto daquela ponte e caiu dentro do rio lá embaixo. E daí ele chegou lá na Água Amarela, mas com a moto tudo torto, tudo. Eu não sei como é que ele conseguiu chegar, não sei. Mas daí para nós, aquilo eu nunca me esqueci daquilo. E, eu via eles, assim, eles viveram uma vida muito, muito íntima, muito gostosa mesmo, porque eles enfrentavam parada dura, esses dois. Né? Eu me lembro uma época que eles já estavam casados, saíram daqui e foram para o Mato Grosso, no meio de mato, trabalhar. E ela junto com ele, acompanhando. Ela foi uma grande companheira para esse cara. Meu amigo César Taborda, fica aqui o meu respeito por ela e por ele. Porque eles enfrentaram uma parada dura para lá também. E as maluquices dele ainda continua, ainda não parou não, tá? Do mesmo jeito. Até hoje, ele é muito alegre. Aí ele conhece até os cachorros aqui
do município nosso de Reserva, que ele conhece tudo, todo mundo conhece ele. Então, para ele não tem tempo ruim, ele é divertido o tempo inteiro. E também tem café no bule também com ele. É desse tipo, sabe? Muito extrovertido, demais mesmo. Legal, Cezão. Forte abraço. Obrigado por você ser meu amigo, cara. Voltando na água amarela minha, então eu quero dizer para as pessoas o seguinte: eu conto aqui da água amarela, vocês pensam que era um lugar lindo, lindo, o povo maravilhoso, mas era um outro sistema, outros tempos, então era uma coisa diferente mesmo, que o respeito valia muito naquela época, né? Tinha também as brincadeiras, tudo, mas tinha que saber como que era. Então eu tenho muita saudade de lá, porque quando eu vinha do Rosário de Ivaí, eu, eu sempre gostava de parar em cima da serra. Antes de descer para chegar na Água Amarela, tinha uma serra da Camacã, chama até hoje, né? E naquela época, como tinha muita gente na área rural, era isso que funcionava lá, né? Então, quando chegava esse mês de junho, julho, as pessoas começavam a preparar as terras para plantar. Aquela época era tudo tração animal. Então era muito bonito, sabe? E tudo sítio pequeno. Não tinha sítio grandão, sabe? Coisa aí. Quando tinha um sítio de 10 alqueires, o cara era fazendeiro, mas era tudo 3, 2, 1,5, 5, 6, assim. E daí o pessoal começava a trabalhar e lavrar a terra. E daí eu parava lá e ficava olhando, porque você olhava, era um vale, sabe? Muito bonito, né? Então tava verde e de repente começava a ficar tudo marrom, porque as terras estavam sendo aprontadas para o novo plantio de feijão das águas, né? Milho. E era uma paisagem, a coisa mais linda do mundo. E a gente se sentia muito feliz de ver aquilo, sabe? E sabia que dali ia sair o sustento de quantas famílias, né? Porque era muita gente. Eu imagino que o Rosário do Ivaí, hoje, eu acho que, não sei se não saiu mais da metade da população do Rosário, porque era demais, a população era muito grande naquela época, né? E o povo foi embora, porque daí hoje eu já tive oportunidade, de uns tempos, uns anos atrás, de passar por lá, e a mesma paisagem que eu via, que me fazia feliz e me dava um conforto no coração, eu vi ela completamente diferente. Tudo muito pasto, né? Só pasto, praticamente todo pasto. Onde você olhava era pasto, pasto, pasto. É claro que tornou-se também uma grande bacia leiteira, né? Mas acabou aquela coisa gostosa daqueles anos, né? Então tudo passa, né? Na verdade, vem a modernidade, o progresso aí e vai passando, né? Mas foi ali que eu tive prazer de conhecer pessoas. Não dá para. Se pensa, mas não existe, existe. Nossa. A igreja de domingo, na hora do culto, enchia de gente, enchia de gente. Daí você tinha também a igreja de congregação, acho que tinha também Tinha uma outra, eu não lembro se era Assembleia, eu para mim que é menor. Mas então o povo era muito religioso, né? Era muito. Mas quando nós saímos jogar bola por todos os lados do Rosário do Ivaí, porque eu conheço o Rosário do Ivaí de cabo a rabo, jogando bola. De domingo, recebendo muitos outros times, né? De futebol que vinha, porque era o divertimento e a atração que tinha era futebol para nós lá. Não tinha outro. E festa de igreja, alguma, Então eu me lembro de muita situação daquelas também, de muitos perrengues que nós criávamos também, jogando fora, briga, lugar que a gente teve que sair até correndo de lá.
por um, dois, três, uns 4 lugares eu lembro de nós saímos corrido da torcida, de mulher batendo em nós de sombrinha, tanta coisa aconteceu que uma hora ainda conto de muitos ainda. Vai muito engraçado mesmo. Mas por enquanto, hoje eu vou ficar com esse vídeo só nesse. Amanhã eu vou gravar 2 vídeos, eu garanto pra vocês que vou. E espero que todo mundo tenha um bom final de semana. E ficou aqui esse pequena lembrança, fragmento de uma. Que a gente vai lembrando de algumas coisas e vai passando para as pessoas, né? E não é só isso que eu falo de política, eu falo do Lula, eu não gosto do Lula, né? Sabe por que eu não gosto do Lula? Porque ele é muito mentiroso. Eu nunca vi um cara tão mentiroso igual o Lula. Pensa num cara mentiroso. Mas ele é compulsivo, não tem como. Ele desde criança que ele é assim. E ele tomou muita surra da mãe dele, do pai dele, por causa de ser mentiroso, mas não adiantou nada. Ele não aprendeu. Né? Ele veio para São Paulo e continuou com a mentira e até hoje ele continua. Ele gosta, ele adora mentir. Forte abraço, beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Bom final de semana para todos.